Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Oremos. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, para levar ao Teu povo a Tua mensagem. Tem misericórdia de nós, Senhor, ungindo-nos com o Teu Santo Espírito, porque só assim nós podemos cumprir esta missão de Te agradar nessa Tua mensagem que vamos entregar ao povo. Tem misericórdia também daqueles que vão ouvi-la. Ilumina-os para que possam entender. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Nós começamos por Tiago, pregamos a carta de Tiago, depois Efésios, e agora vamos pregar durante algum tempo sobre a Epístola aos Romanos. Meus irmãos, toda essa caminhada tem sido feita por mim e pelo meu filho, que também é pastor. Oramos juntos, porque não é fácil escolher entre uma carta e outra, ou entre um livro da Bíblia e outro qual. Então oramos muito e finalmente achamos que é muito importante uma igreja reformada entender a história da fé cristã, a verdadeira história da fé cristã. E a carta aos Romanos, a sua interpretação é exatamente a exposição do que Deus quer que nós creiamos. Essa epístola é tão importante que é um clássico da literatura cristã. As interpretações da carta aos Romanos, os comentários, primeiro de Agostinho de Hipona, depois de Martinho Lutero e depois de João Calvino, se tornaram clássicos na igreja. E a sua interpretação, a interpretação aos Romanos, influenciado por estes comentários, desempenhou papel decisivo em dois momentos cruciais da história da igreja cristã. O primeiro momento foi no século V, quando estava havendo aquela controvérsia dentro da igreja sobre salvação pelas obras e salvação pela graça.
Outro momento em que essa carta foi muito importante, nós, nesta primeira mensagem, nós vamos apenas citar, porque tudo isso nós vamos estudar bem detalhadamente durante todo o estudo da carta. Outro segundo momento foi no século XVI, por ocasião da Reforma Protestante. Essa epístola teve, mais uma vez, uma importância fundamental na discussão da justificação pela fé ou justificação pelas obras. Se nós compararmos a Bíblia com a Bíblia e considerarmos algumas opiniões de homens de Deus piedosos, nós vamos entender que os Salmos de Davi é central no Velho Testamento e a Epístola aos Romanos é central no Novo Testamento. Estrelas de primeira grandeza. Nós entendemos que toda a Bíblia é uma carta do céu para a terra. Esse é o nosso entendimento. Toda a Bíblia é uma epístola do céu para a terra. Mas há algumas epístolas que tratam de alguns assuntos particulares. Mais do que qualquer outra epístola. Tem que levar em consideração que, se você é um estudioso da Bíblia e da história da igreja, você vai ver que o apóstolo Paulo foi o principal dos apóstolos. Foi quem trabalhou mais, trabalhou muito mais do que qualquer outro apóstolo. Pregou muito mais do que qualquer outro apóstolo. Os seus dotes naturais eram tremendos, era um sábio da sua época, era um filósofo, eram muito fecundos. Mas ele empregou tudo isso humildemente à causa do Mestre. É por isso que ele se tornou, antes da conversão, famoso por perseguir os cristãos, zeloso contra o cristianismo. E após a conversão, quando ele é desarmado de todas as armas diabólicas, e como alguém mais forte do que ele veio quebrá-lo, santificar todas as suas características, ele se tornou mais hábil, mais zeloso e mais comprometido pregador do Evangelho. Jamais alguém foi usado por Deus para ganhar mais alma do que Paulo. Nesse quesito, ele foi o mais bem-sucedido de todos os pregadores da antiguidade. Paulo escreveu muito mais cartas do que estas que estão na Bíblia. No entanto, o critério de colocar na Bíblia algum escrito tem que ser um critério rigoroso de sentir que é inspiração de Deus e não inspiração humana. Limitou a essas 14 que estão escritas
que estão inseridas na Bíblia, que são a Bíblia, que são de grande proveito para a doutrina, para a repreensão, para a nossa orientação. A carta aos Romanos não é colocada na ordem das cartas em primeiro lugar por causa da data em que ela foi escrita, mas por causa da excelência da epístola. É uma das mais longas e mais completas de todas. E também Roma era o lugar principal na época, e ela foi escrita exatamente aos romanos. Esta carta, meus irmãos, ela é tão importante no cristianismo que um dos mais importantes pais da igreja, Crisóstomo, no final da sua vida, pedia que a carta aos Romanos fosse lida 2 vezes durante a semana. Toda semana ele queria ouvir a leitura da carta aos Romanos 2 vezes por semana. Imagine, meus irmãos, esses são aqueles que são os nossos exemplos. Quem aqui lê pelo menos uma vez a carta aos Romanos numa semana? Ou já leu a carta aos Romanos? Prestem bem atenção a isso, meus irmãos. Isso não é brincadeira. É muito sério. É muito sério não ter um desejo ardente de estar lendo a Bíblia o tempo todo, que nos é propiciado a leitura. É exatamente por conta desse pedido de Crisóstomo, de ler a carta para ele ouvir 2 vezes por semana, que nós conseguimos datar próximo do exato quando esta carta foi escrita, 56 anos depois de Cristo. Nós devemos, meus irmãos, cada dia da nossa vida pedir a Deus que aumente o desejo de ler a Bíblia Sagrada. Paulo esteve em Roma e na sua ida a Troade, ele teve uma curta estadia ali, em Roma. Isso está em Atos 20, 5 a 6. Ele recomenda à igreja de Roma, Febe. Nós vamos estudar isso no capítulo 16. Paulo estava ali subindo a Jerusalém. O que Paulo ia fazer em Jerusalém? Está escrito na Bíblia, em Romanos 15, 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Os irmãos que estavam em Roma, os irmãos que estavam na Macedônia, os irmãos que estavam em Acaia, não eram ricos. Eram os mais pobres da sociedade. Mas eles ouviram que os irmãos que estavam lá em Jerusalém eram mais pobres do que eles. E então fizeram uma coleta, e Paulo foi levar esta coleta lá. E ainda tem gente que é contra a oferta na igreja.
Ainda tem gente, porque não lê a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia para não estar pensando que está certo e espalhando heresias dentro da igreja. Há alguém que, porque não quer ser dizimista, diz no Novo Testamento não fala em dízimo. São duas Bíblias. O Velho Testamento é uma Bíblia, o Novo Testamento é outra Bíblia. Meus irmãos, nós somos reformados, herdeiros da reforma. E Lutero e Calvino afirmavam que viam nosso Senhor Jesus Cristo em todas as páginas da Bíblia, desde a primeira até a última. A Bíblia é uma só, apontando para Cristo. Portanto, o método que o Paulo usa quando escreve esta carta aos Romanos é muito claro. A primeira parte, que são os primeiros 11 capítulos, é doutrinária. É para doutrinar a igreja. A segunda parte é para ensinar a igreja como exemplificar os líderes da igreja viverem a verdadeira doutrina da igreja, porque os 5 últimos capítulos vão apontar exatamente para a prática dessa doutrina. É a informação do que será cobrado de cada um de nós no juízo de Deus. E o melhor modo de entender as verdades explicadas na parte doutrinária é obedecer. Obedecer e estar repleto da prática de todos os deveres prescritos na segunda parte. Se qualquer um de nós quisermos viver de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa opinião, devemos ser alertados para conhecer a verdadeira doutrina, para no dia de juízo não sermos mandados para o inferno. Estaremos entre aqueles que eu não expulsei demônio, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, afasta de mim, eu nunca te conheci. Você nunca lembrou dos pobres, nem da igreja. Em João 7,17, nós lemos: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A parte doutrinária, os 11 primeiros capítulos nos instruem, primeiro, com relação ao caminho da salvação. E o fundamento da salvação está na justificação. E esta justificação não é pelas obras. Não é pelas obras naturais dos gentios, nem pelas obras legais dos judeus. Porque tanto judeus quanto gentios estavam sujeitos à maldição, mas somente pela fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso claramente no capítulo 3, versículos 21 e seguintes, e todo o capítulo 4. E quais são os passos? Nós vamos aprender quais são os passos dessa salvação. Principalmente no capítulo 5. Paz com Deus é o primeiro passo. Nos capítulos 6 e 7, nós vamos aprender que quando nós temos paz com Deus, nós buscamos nos santificar. Sede santo porque eu sou santo. E no capítulo 8, nós vamos estudar o que significa glorificação. O que significa a glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com relação às pessoas salvas, são aquelas que são eleitas pela graça. Nós vamos ver isso claramente no capítulo 9. E vamos ver a salvação dos judeus e dos gentios nos capítulos 10 e 11. Essas são as verdades presentes em toda a caminhada do cristão. E se você ler todas as epístolas de Paulo, tudo sobre Paulo, todas as mensagens de Paulo foram mensagens que tinham como contexto a vida de cada um daqueles que eram filhos de Deus. Ele estava, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, sempre pregando a respeito das verdades presentes, atuais, como o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Se há uma coisa, meus irmãos, prestem bem atenção para que vocês possam refletir. Se há uma coisa sempre presente na vida dos seres humanos, é o pecado. Mas 90% das igrejas chamadas evangélicas não pregam sobre o pecado. Exatamente fora do contexto bíblico, que sempre fala do problema presente na vida da igreja. E Paulo observou que os judeus, eles tropeçavam malditamente em duas coisas: em não aceitar a justificação pela fé e não aceitar os gentios na igreja de Deus. Só judeus eram discriminatórios. Portanto, meus irmãos, Paulo estudou esse assunto muito bem. Era a maior autoridade nesse assunto, por isso a base bíblica da justificação pela fé e não pelas obras estão nas cartas de Paulo, e principalmente em Romanos. Nós vemos várias exortações, vamos ver quando chegar no capítulo 12. Nós vamos ter aqui orientações de como membros da sociedade civil
devemos nos comportar no capítulo 13. É sempre o que eu digo, meus irmãos, a Bíblia ensina tudo. Eu já contei a vocês a minha experiência no congresso de diretores de escolas particulares, em que ninguém queria falar sobre gestão financeira na escola particular. E essa bibliografia não existe nenhum livro, nenhuma súmula escrita sobre gestão financeira na escola particular. E a Confenem, a Confederação Nacional de Escolas, está com dificuldade. Foi quando o presidente do sindicato aqui disse: eu tenho um diretor que ele pode falar sobre esse assunto, ele não se nega. E me convidaram e eu expus. Lembram? Depois da exposição da palestra, então vem um momento de pergunta. Ainda hoje lembro aquele homem com todas as características do norte do Pará, professor Cândido, dono de uma escola lá em Belém do Pará. Professor, o senhor me colocou numa situação muito difícil. Por quê? Porque eu disse para os meus colegas aqui que eu já tinha lido todas as publicações sobre gestão em escola particular. E 90% ou mais das citações que o senhor fez aí, eu nunca li. Eu olhei, eu digo, eu vou fazer uma pergunta a você. Você já leu a Bíblia? Disse, pastor, professor. E lá na minha casa a Bíblia está aberta no centro da sala de visita, no Salmo 92. Mas, por favor, não me pergunte nada do Salmo 92, que eu nunca li. Então, todas essas citações o senhor não leu porque não leu a Bíblia. Aí eu comecei aquela palestra citando a Bíblia, onde ela orienta que a gente não deve construir uma casa antes de sentar e calcular, planejar direitinho, para ver se dá para construir. E aí a Bíblia toda, na minha mesa, sempre a Bíblia está na frente, porque ele é o meu livro-texto de administração escolar, como é meu livro-texto de administração eclesiástica, como é o meu livro-texto para qualquer situação. A Bíblia nos ensina tudo. Ela é a revelação de Deus ao homem. Tudo que Deus quer que o homem saiba, Ele revelou na Bíblia. É a orientação de um pai misericordioso para os seus filhos, para que eles não se sintam em dificuldade em qualquer situação. Então, meus irmãos, a Bíblia também nos ensina regra de condutas, principalmente regras de condutas dos irmãos, dos cristãos, de uns para com os outros, como membros da Igreja de Cristo. E, finalmente, Paulo segue para concluir o estudo desta carta. Ele faz uma apologia ao grande desejo e à grande satisfação de estar escrevendo aos irmãos em Roma. Ele fala sobre ele, de suas realizações no ministério que ele foi chamado por Cristo. Promete uma visita e sempre suplica as orações dele em favor do seu ministério. Eu sempre lembro, a igreja nunca deve esquecer de orar
pelos verdadeiros ministros do Evangelho, os irrepreensíveis ministros do Evangelho. E ele, meus irmãos, adverte contra aqueles que estão causando divisão dentro da igreja, em vez de unidade. O apóstolo Paulo, dos 3 critérios que, via de regra, nós usamos para caracterizar alguém que estava apto para o apostolado, o apóstolo Paulo deixa de cumprir os 2 primeiros. Quais são os 2 primeiros? O primeiro é que ele não andou com Jesus, não esteve com Jesus durante o seu ministério aqui na terra, enquanto Cristo estava aqui na terra. Ele não testemunhou ocularmente com os seus olhos a ressurreição de Cristo. É por isso que alguns heréticos, que começou lá na igreja primitiva, questionavam seriamente a autoridade apostólica de Cristo, de Paulo. Mas nós que lemos a Bíblia, sabemos que Paulo, o seu chamado, ele recebeu direto de Jesus. Não foi um chamado de um presbitério, de um sínodo ou do Supremo Concílio, foi um chamado direto de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão, eu tenho certeza, pela qual o livro de Atos cita este chamado em 3 lugares diferentes. 3 vezes, para ficar claro que o apóstolo Paulo foi chamado diretamente por Cristo. O Paulo, além disso, que é muito forte, Paulo foi um agente da revelação divina a nós. Ele foi usado por Deus para escrever a Bíblia, parte da Bíblia. Além de ter sido chamado pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um agente da revelação divina, por isso, ele fala com toda a autoridade. Com toda a autoridade de alguém que foi usado por Deus para revelar a sua vontade ao mundo. E com toda a autoridade de alguém que foi repreendido por estar perseguindo a igreja de Cristo e chamado para vir para a igreja proclamar a verdadeira verdade. Então, meus irmãos, outra informação, nós vamos ter muitas informações que temos a respeito de Paulo, essa que está aqui no versículo 1 do 1º capítulo, separado para o Evangelho de Deus. É o Espírito Santo falando através dele, separado para o Evangelho de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que simplesmente ele é o mensageiro que Deus chamou e separou para pregar às pessoas a mensagem que vem do próprio Deus.
concluindo, meus irmãos, isso que Paulo está dizendo, antes de expor as doutrinas da graça, diz ele: fui comissionado para pregar, para proclamar o Evangelho de Deus, o Evangelho que pertence a ele, é possessão dele. E esse Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo nos comunica, e eu estou comunicando a vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.